Olá, estamos em mais um Pod Mulher e hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Fabi Denadai. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e estilo, e estou aqui com a minha amiga também dividindo essa bancada, que tem mais outra, que daqui a pouco vocês vão saber. Quem é você, mulher? Eu sou Adriana Fabres, dentista, pós-graduada em harmonização orofacial. E ela não deixa, gente, o negócio nem... Ela já vai dando spoiler antes de começar, entendeu? Então, no episódio 32, a gente veio aqui falar sobre encerrando ciclos. E agora, no episódio 40, a gente vai trazer uma nova integrante para esta mesa, para nos ajudar a potencializar o universo feminino. Então a gente vai estar aqui divulgando mulheres que trocam suas experiências e a gente aprende. A cada assunto que vem aqui, a gente aprende, né, Fabi? Aprende mais. Crescimento muito grande. E tivemos uma convidada aqui, episódios atrás, que ela tocou na gente, a gente falou assim, é você, ela. É você, é você a escolhida. Estamos aqui com a mãe do Juan. Ela é mentora, palestrante, desenvolvedora de pessoas e de processos. E ela é a Isa Peçanha, a nova integrante do Pod Mulher. Que alegria! Nossa, tô muito feliz com a notícia. Né, tocou o coração. No nosso episódio anterior, nós falamos, né, que isso gerou uma memória afetiva e agora é uma memória consolidada. E eu tenho certeza que os nossos caminhos serão incríveis. Já estou dentro. Já estou com a roupa de ir. Izzy, nosso tema hoje é para falar sobre novos ciclos, né? Mas antes da gente falar sobre os novos ciclos, eu acho importante a gente contextualizar, porque o convite para você entrar no podcast, ele não veio assim do nada, né? Porque a gente não acredita aqui que tudo vem do nada, né? Para esse convite chegar até você, o que aconteceu? Você pediu. Mas eu sabia que você tinha pedido? Não, sabia. Olha, só quem frequenta a minha casa e abre a minha geladeira. Essas pessoas podem entender um pouquinho para onde que eu estava direcionando os meus objetivos. Então conta pra gente sobre isso, sobre esse direcionamento, que eu acho isso importante, porque isso tem a ver com... Porque isso é uma oportunidade de novos ciclos. Exatamente. Toda mudança, ela necessita de um plano. E eu estou em um novo processo, um novo ciclo de trazer mais ação para a mentoria e desenvolvimento de pessoas de uma forma individualizada, personalizada. Pensando nisso, eu falei, o que eu preciso trazer para mim? Meu mural dos sonhos. Então eu decidi construir, tá vendo que hoje é um sonho realizado, vocês vão saber, o mural dos sonhos. Sentei com meu filho, a gente pegou alguns post-its, algumas folhas em branco e nós construímos o nosso mural de sonhos. Tem exatamente 30 dias e eu coloquei que eu precisava atuar com o podcast para dar mais visibilidade e gerar conteúdo e ser mais conhecida. E quando eu recebi o seu contato com a Danúbia, um dia antes já comecei a pesquisar, eu preciso começar a trazer intenção. Se nós temos um sonho, nós temos que transformar esse sonho em um objetivo. Esse objetivo vai trazer uma meta. Essa meta vai te levar a uma ação. Então, quando você está ali vendo o seu quadro de sonhos, eu quero gravar podcast, então eu tenho que procurar. Não vai cair assim do céu. Mas dessa vez caiu. Por que será, né? Aconteceu. Quando a gente tem a intenção, a gente começa realmente a preparar o nosso cérebro para isso, as nossas ações, e de alguma forma que eu acredito no ser espiritual, acredito em Deus, que ali as minhas orações estavam, Senhor, tá aqui, é um plano, tá direcionado ao propósito que o Senhor tem para minha vida, então isso vai acontecer. Então, além disso, você também tem o fator, de crer, de atuar. Você tem também acreditar e fazer. Exatamente, que é a parte da cocriação. Então a gente pede, eu falo assim que o nosso desenvolvimento espiritual, que é um campo muito importante no desenvolvimento pessoal,
A nossa relação espiritual com Deus, ou com o universo, com o que você quiser falar, não pode ser igual a revista da Avon, que você faz o pedido e fecha para... Não, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar. Então, o que você fez? Você começou a procurar orçamento. Então, se você... olha, gente, é isso. Você se colocou em movimento. Uhum. Quem fica parado é água que dá dengue e você fica doente e Não tem morre. nada bom, né? Não gera nada bom. Não gera nada bom. Então, assim, a partir do momento que você tem um sonho, um objetivo, e você se coloca em movimento, às vezes, gente, sem saber como. Por onde começa? Mas só o fato de você, às vezes, pegar um telefone e procurar no Instagram, sei lá, sabe? Quem faz podcast? Você já gerou um movimento. E é esse o mecanismo da cocriação. Então, você está alinhada, e é isso, você falou muito bem. Tem que estar alinhado com o propósito. Então, assim, quem nos rege olha e fala assim, não, isso aqui vai ser muito bom para Isa, mas deixa eu ver se ela tá se movimentando, se ela tá de preguicite. Não, ela tá se movimentando. E aí as coisas, elas começam a fluir. E aí que a gente dá chance para quê? Novos ciclos. Novas oportunidades, elas vão surgir. Se você estiver preparado, você diz, eu dou conta, pode vir. Então, muitas vezes, pode ser que as oportunidades venham e você não consegue nem chegar, porque você não estava preparado e direcionado para isso. Então, esteja sempre preparado, para que você consiga aproveitar. Essa foi uma grande oportunidade, estou extremamente feliz em estar aqui. Olha, você falou uma coisa que eu lembrei de uma historinha que que é conhecida aí, mas eu conheci através de uma homilia de um padre, que ele estava falando o seguinte, que às vezes a gente pede para Deus para alguma coisa, né? Então ele contou a história do rapaz que estava se afogando. E ele estava lá, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí Deus foi lá e mandou um helicóptero, aí jogou aquela escadinha. Aí o medo, né? O medo. Não, mas Deus que vai me salvar, é Deus que vai me salvar, Deus que vai me salvar. Aí, tá bom. Aí o helicóptero foi embora. Daqui a pouco chegou lá o salva-vidas com uma boinha, jogou ele. Não, mas é Deus que vai me salvar. Então, às vezes, assim, Deus manda, né? Vários recursos, várias possibilidades de te tirar daquele lugar, mas você fica... Só que pra você se salvar, você tem que pegar a escadinha. Você tem que nadar pra pegar a boinha, entendeu? Você vai ficar assim, ai, me salva. E vai tirar você e te transportar pra outro lugar. Então, é estar aberto, Gente, eu me perdi, mas a gente tá falando dessa questão do movimento, né? Está pronto, Estar pronto. E acreditar. É isso aí. Que as pessoas são usadas por Deus também, né? Então, assim, ok, a minha ação é essa. Eu sou um ser de ação, né? E eu também mando pessoas para fazer o seu papel, né, para cumprir, que se faça, né, o que seja necessário. Porque as coisas não vão acontecer exatamente como você estava imaginando. Eu acho que é isso que você quis dizer. Não vai Deus cair do céu e vir, mas ele vai mandar pessoas, vai mandar oportunidades, vai mandar coisas que vão fazer o papel dele, né? E aí é que tá. Você, como mentora, você contribui para essa pessoa despertar, entender, enxergar o que está na frente do nariz, que às vezes o outro enxerga, mas a gente não enxerga? Esse é o seu papel, esse é o seu trabalho? Você executa isso? E qual que é o propósito da minha mentoria? Eu trabalho com a mentoria Gestor de Si. Então, nesse processo, nós temos algumas fases importantes, que exatamente é dar visibilidade para isso. Eu tenho que enxergar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é a autoconsciência. Eu preciso entender, conhecer, me apropriar. Então, eu começo com autoconsciência. A gente faz um trabalho de perfil, entendo o meu comportamento, existem metodologias comprovadas cientificamente que a gente utiliza. Etapa 1 vencida. Segunda etapa, autoconsciência. Porque não adianta eu ter autoconhecimento e não ter uma autoconsciência. Então, eu tenho que gerar essa diferença. Conta pra gente a diferença entre autoconhecimento e autoconsciência. É porque você conhece. Não, eu sei. Lembra do conhecimento? Ele é o gatilho. A autoconsciência é a aprendizagem. É quando você entende, compreende e age. Coloca em prática. Você coloca em prática. Aí vem justamente a tomada de decisão, que são os hábitos. A gente trabalha com novos hábitos, fortalecendo novos hábitos e tirando os hábitos ruins, que aí a gente traz um pouquinho de neurociência, a gente fala um pouquinho voltado para soft skills, para self skills, voltando ali para a área profissional, comportamento, carreira, e automaticamente a gente atinge a vida pessoal, porque nós somos um ser
único. Nós não somos seres, eu sou a Isa pessoa e sou a Isa profissional. Não, nós somos seres únicos. Então não tem como falar assim, eu vou trabalhar, mas eu vou deixar o meu problema lá da minha casa, lá na minha casa. A gente não consegue, porque a gente traz tudo isso na nossa emoção, no nosso pensamento, no nosso comportamento. Então a gente trabalha essa consciência, porque a consciência é estar na ponta do meu nariz e eu estou enxergando. O autoconhecimento, você entende, ok, eu sei que eu estou nesse momento, mas agora eu estou consciente, porque quando você recebe alguma informação, você gera consciência e você consegue transformar o seu comportamento. Quando você só conhece, tá tudo bem, eu conheço, mas aí você não sai do plano do conhecimento. Lembra do aprendizado ali, a gente precisa de benefício, custo, risco. Então quando a gente consegue traduzir isso junta esse cenário para tomada de decisão. Isa, você falou uma coisa que eu estava aqui pensando. Quando uma pessoa diz assim, eu trabalho, mas nesse trabalho aqui eu tenho que deixar, aconteceu um problema, eu tenho que deixar esse problema do lado de fora e ser a profissional aqui. Aí você traz aqui a mensagem de que as coisas, elas interferem, elas contaminam, assim. Mas, digamos, uma pessoa que ela realmente precisa estar ali sem passar essa contaminação de algo que aconteceu, de uma emoção, alguma coisa assim. Existe técnica para a pessoa, naquele momento, falar assim, olha, isso daqui... Sabe o que eu tô falando? Eu preciso deixar isso aqui guardadinho no momento aqui. Eu vou cuidar disso aqui, mas não pode ser agora. Porque eu tenho que trabalhar. Certo. Minha garantia de vida aqui existe. Você tem que acionar os seus gatilhos da felicidade. Aquilo que te dá o bem, que te traz o bem. Porque tem alguma coisa que está deixando sua energia para baixo, você está triste, você está com problemas reais. Vida real. Quem tem responsabilidade, um adulto responsável, tem problema. Nossa vida é regida por equilíbrio e desequilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio. É isso é a vida. E então você precisa colocar aquilo, reservar e precisa atuar. Eu tenho que voltar aqui, eu tenho que ter foco, porque eu tenho que entregar. Meu executor tem que funcionar, né? Então, você aciona os gatilhos da sua felicidade. O que me faz feliz? Lembrar de uma cena quando eu era uma criança. E você consegue, naquele momento, guardar aquele problema. Você não vai esquecer que ele está ali. Sim. Mas você consegue agir de uma forma diferente, né? De uma forma focada, estruturada. Mas você tem que ir lá e buscar. Busca aquilo ali que te traz felicidade, que traz alegria. E aí você consegue conduzir melhor. Mas você tem que dar uma parada, respirar, procura o seu senso de equilíbrio e continua. Por isso que é muito importante mapear isso, né? Então, assim, são perguntas que a gente tem que se fazer, né? O que me faz feliz? Então, assim, quando a gente mapeia isso, na hora que acontece um problemão, né? E aí, só que você precisa estar inteira ali. Então, você precisa rapidamente ter acesso a esse mapa para trazer. Por isso que a mentoria, né, é um trabalho que realmente faz você ter mais essa facilidade. Eu enxergo dessa maneira. Sim, ele te ajuda, porque é muito complexo você estar passando por algumas questões porque você não tem conhecimento. Então você não sabe, você não viveu, você não experimentou. Você pode saber quando o outro fala, mas você dizer o sentimento, a emoção gerada, o comportamento que você teve, se isso foi bom, se foi ruim. Porque a aprendizagem, ela chega nesse momento. Eu tomei uma decisão. Ok, tomei uma decisão. Você vem a parte analítica. O que deu certo, o que não deu? Foi bom ou foi ruim? Foi mais ou menos? Mas por que foi? E aí você começa a criar os vínculos da aprendizagem, da melhoria contínua. Então foi bom por causa disso, foi ruim. São as lições aprendidas, né? E aqui eu consigo, da próxima vez que isso acontecer, eu preciso fazer isso diferente. Então, quando a gente tem a autoconsciência, a gente começa a perceber e analisar as nossas decisões. E você tendo esse movimento de melhoria, então eu sei que da próxima vez eu vou fazer isso. Se você não tem autoconsciência, você não chega nesse estágio, você sobrevive. Você vai fazendo. Vai rolando a bola, né? Deixa a vida me levar, né? E tem uma questão muito interessante. Se você não tem consciência e não toma as decisões, não tem sonhos, objetivos e metas, o que acontece? Você fica à casa do destino. E o destino, quem manda, são as outras pessoas. Então você vai, né? Exatamente, deixa a vida me levar, né? Você vai ali na direção que os outros querem que você vá. E não que você realmente está planejando, está orientada, está focada para agir. Então a gente precisa entender onde eu quero estar.
Você não precisa fazer uma virada, uma transição de um dia para a noite. Não é aconselhável. Você tem que estar pronta, preparado. Não vai com medo. Não toma uma decisão. Não, mas como eu me preparo para ser essa pessoa, para fazer essa transformação? Então, isso é muito importante. A mentoria ajuda nesse processo de desenvolvimento. A gente está falando dessa frase do Bernardinho, né? Sim. Mas esses dias atrás eu ouvi uma entrevista do Oscar, até na Jovem Pan. Eu acho que a gente tem tanto que aprender com esses atletas, né? Muito. E ele falou assim, tudo é treinável. Tudo é treinável. E isso ficou assim, uma frase curta, né? Mas tudo é treinável. Até assim, aquele seu lado sombra, né? Você tem que aprender a treinar para você diminuir ele. Então... se você reforça ele, você vai acabar permanecendo. Por isso que a Isa fala Por isso que tem que buscar os gatilhos da felicidade. Exatamente. Tentar pensar o que te faz. E se, assim, é um episódio que a gente tava falando, né? Que às vezes a gente não sabe o que faz a gente feliz. Então é começar a pensar nisso, né? Registrar isso e, de repente, criar novas memórias. Por que não, né? Exatamente. Neuroplasticidade está aí, né? Para gerar novas conexões. Isa, então assim, eu trabalho muito com mulheres nesse universo, então assim, eu falo que lá no meu estúdio é o bastidor da alma feminina. Delícia, eu já quero ir lá. Por quê? É no mesmo prédio lá no estúdio da Núbia, porque nesse processo de consultoria de imagem, a gente entra em caminhos, né, em gavetinhas. Trancadas, né? E nessas falas, as mulheres falam da sua intimidade, então a gente... ouve, assim, né, todas as dores que acontece ali. Então, não é bem isso que eu ia falar, não, mas tem a ver. Quando a gente trabalha a consultoria de imagem, que a gente vai na essência da pessoa, que a gente entende o que a roupa representa para ela, não de uma forma estética, mas como ela se sente confortável em estar representada daquela maneira, né? Então, assim, eu falo assim, se vestir de si. Nessa jornada, a gente acaba fazendo... lembrei. A gente acaba fazendo muitas perguntas provocativas, até assim, de coisas que ela nem imagina como que é. Mas aí, né? Isso na consultoria. E uma coisa que eu falo com elas é o seguinte, por quê? Cuida de todo mundo. Cuida de todo mundo. Aí, na hora de falar de si, do que gosta, não sabe dizer. E aí, eu falo assim, vamos fazer um exercício diferente? Então, quando você for ao supermercado, por exemplo, você vai, ao invés de você colocar o que o seu filho gosta, o que o seu marido gosta, o que o seu filho gosta, primeiro você vai colocar as coisas que você gosta no carrinho. Você vai dar um outro caminho, olha, gente, incrível, pro seu cérebro. Então, assim, eu até brinco, falo assim, não tem na roça, quando você vai andando sempre no meu caminho, faz uma caminhada, aí você se habitua, você entra, você chega nessa encruzilhada, você, tá todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui. Não, você pode ir por outro caminho, que vai chegar lá atrás no objetivo do mesmo jeito, né? Então, assim, é você desbravar esse caminho. Mas é um exercício, é você colocar a mulher para ela pensar nela. Porque eu falo assim, às vezes a gente sabe tudo do filho da gente. O filho vira o olho e fala, tá com febre 38,2, né? Esses dias eu vou falar aqui porque ele não assiste também. Meu filho, né? Meu filho tem 16 anos. Ele chegou em casa, ele falou boa noite, mas o boa noite dele foi diferente. Foi diferente, você já? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, uma coisa boa, mas eu não falo que não. Mas foi uma coisa boa, que depois eu perguntei, ele confirmou. E eu falei, caramba, o menino falou boa noite, Você peguei. Já pegou. E às vezes a gente não tá bem e a gente demora pra sacar que a gente não tá bem. A gente tá dando patada. Estou falando assim, que isso é uma coisa minha, né? Eu já dou umas patadas aí. Mas porque eu também já identifiquei. Eu tenho uma... Aí já eu tô falando de mim aqui, gente, sou bocuda. Eu já identifiquei que eu tenho algo em mim que é muito assim, da ira. Mas que a minha ira, ela tá muito próxima do senso de justiça. Então, às vezes, gente, eu já diminuí, tá? Bastante.
O problema nem é meu. Tipo assim, um cara buzinou pra velhinha que tá atravessando a rua, eu vou lá e falo, por que você buzinou? Fico com raiva, entendeu? Mas assim... O famoso pega ranço. Pega ranço. O que você fez com fulano? Não, ela tá devagar. Às vezes o cara tá num momento estressante, às vezes tá Mas com eu o filho tô doente no carro. eu tô melhorando. Mas é isso, então é a gente buscar se conhecer. E como que a gente faz isso, né? Às vezes da maneira mais simples. Você vai no supermercado, pensa, poxa, eu faço para todo mundo primeiro. Hoje eu vou fazer para mim, depois eu faço para todo mundo. É uma nova maneira de você ensinar pro seu cérebro ali, né? Primeiro você. E é tão interessante isso porque a gente acredita, mães, que nós temos que doar o tempo todo. Né? E temos que servir o tempo todo. Isso vem muito do arquétipo, né? Eu sou servidora também, então eu sou uma mãe, né? Então a gente tem um modelo de atuar, tem um comportamento. Só que nada impede, em alguns momentos, eu me colocar à frente mesmo, né? Muito importante você entender. Porque se você tá forte, todo o resto tá forte também, já que você é a base, né? Fundamental, a pedra angular dessa estrutura. Se você tá forte, todo mundo tá forte. Então é importante você entender o que eu gosto de fazer, eu vou fazer e se colocar nesse lugar de alguma forma, né? Porque a gente fica pensando, por exemplo, chega o final do ano, lá no consultório, né? Todo mundo, às vezes fica pensando, não, doutora, tem que fazer botox, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que aí eu falo assim, olha, tá legal, você pode fazer o botox aqui, mas vamos fazer um preenchimento também? Não, doutora, não dá não, porque eu tenho que comprar presente, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Isso quando? Porque às vezes tem pacientes minhas que passam o final do ano e falam, ai, doutora, você sabe que eu até esqueci do meu botox, porque eu vi o presente de todo mundo, quando eu fui lembrar de mim. Então a gente nunca se coloca no primeiro lugar. A gente sempre se deixa para depois. Não faz esse planejamento. Isso aí que é isso. Então, é importante esse planejar, né? Como você tá falando tão bem, da gente estar planejando. Vamos planejar meu autocuidado? Vamos planejar a consultoria de imagem e estilo? Se eu quero crescer profissionalmente, eu tenho que melhorar a minha imagem. Eu tenho que estar, né, num apresentável, né? Porque tem os 3 primeiros segundos, né, que a pessoa te conhece, os 3 primeiros segundos que impactam como que você tá, né? A sua aparência, né? Seu olhar de cansado, porque às vezes fala assim, mas botox é um negócio supérfluo, né? Nossa, que não tem nada a ver. Só que aí, às vezes, você trabalha com criança, você quer se tornar mais amigável, aí você tem aquela ruga de brava marcada aqui. Como que você vai passar essa sensação de calma, de tudo? Você tá sempre com cara de brava, né? Sempre com cara de brava. Uma vez minha mãe, meu filho chegou pra minha mãe, ele era pequenininho, e falou assim, vovó, por que você tá brava? E ela não tava brava, é por causa da ruga que ela tinha, que era marcante. Então tem coisas que, se a gente pode melhorar, a gente pode pensar no planejamento. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Para melhorar a aparência, para melhorar a vestimenta e para melhorar a consciência. Que olha, que legal, né? O planejamento é tão importante porque ele é o processo. Ele é o processo. E a gente já conversou isso algumas vezes, como é importante a gente valorizar o processo. Que às vezes é igual comemorar as vitórias. Comemorar as vitórias. Né? Igual, por exemplo, eu falo isso sempre. Quando eu, né, hoje eu não faço mais aniversário com meus filhos. Porque eles já estão maiores, eles querem quer curtir com os amigos. Mas, pra mim, sempre foi assim, o gostoso da festa, pra mim, não era o dia da festa. Era assim, o desenrolar. É pensar na lista de convidados, é pensar no que eu ia fazer de convite, o que eu ia montar o cardápio. Tem gente que acha isso tão estressante. Eu, muito pelo contrário. Na festa que eu fico estressada. Porque eu fico assim, será que... E aí, isso é uma coisa que até a gente já conversou em outro episódio, assim, que a gente tem que relaxar e curtir o momento. Mas assim, o processo em si, ele é muito gostoso. Se você olhar pra ele com atitude positiva, enfim. Vendo as coisas, né? Viver o processo. A gente tem que viver e valorizar, né? As pequenas vitórias, os pequenos momentos. E aí, cuidar, por exemplo, da sua imagem como uma harmonização, que a gente está falando aqui. Então, não é fazer isso de última hora, é planejar, porque você vai vivenciar esse processo. Porque fica aqui na sua cabeça aqui, vou
Vou cuidar de mim. Igual o negócio lá na geladeira. Igual o muralzinho dos sonhos. Muralzinho do sonho. Eu Então, vou vou cuidar de mim. fazer o podcast. Eu vou fazer o podcast. Agora eu estou no podcast. Você vai olhando e E vendo. você vai para a intenção. Tem que ser intencional. Para você conseguir alcançar um resultado, tem que ser intencional. Você tem que estar conectado ali. Não dá para acordar. O que eu vou fazer hoje? Hoje não, planeja. Um dia anterior, isso é assim, produtividade, né? Falando um pouquinho de produtividade. Aham. No dia anterior, você tem que saber, planeja a semana, planeja o que eu tenho para amanhã. Porque aí você não dá possibilidade de se perder, né? Então tem que ser intencional. Eu tenho isso aqui para fazer. Qual que é? Eu não vou conseguir. Qual que é o plano B? O que eu preciso fazer? Esteja, né, conectado com a vida. Ela te dá muitas descobertas, te dá muitos desafios, então esteja preparado. E aí, por exemplo, Isa, a pessoa que eu conheço, uma amiga de uma amiga de uma amiga, que sou eu, na verdade. Uma amiga que perguntou, minha amiga mandou perguntar. Que mandou perguntar. Eu deixo as coisas muito pra última hora. Você confia muito em você? Eu confio, mas assim, isso me desgasta. Eu vou sair daqui com a mentoria fechada, tenho certeza. Não, mas o que acontece? Esse negócio da última hora, eu vou contar uma experiência minha. Eu adoro ainda, gosto ainda, de pensar em festa, mas assim, de decoração, de organizar, de convite, de lembrancinha. Então eu gostava dos meus filhos, meu primeiro filho, que tem 20 anos, eu fazia festas assim, homéricas e tal, fazia lembrancinha pra mãe. Não era só pra criança, tinha lembrança pra mãe, tinha o convite, que eu fazia o convite. Então eu amava esse planejamento. E aí agora pra minha filha, no segundo filho, eu já ficava mais estressada. Aí eu fiz uma festa e eu e minha filha, a gente somos muito próximas. E eu não fazia festa pra mim, só fazia pra ela. Aí na festa de 4 anos eu falei, não, vou fazer uma festa pra mim e pra ela. Só que eu falei, gente, fazer tudo na última hora, eu vou ter que fazer 2 decorações. Pensa, a pessoa não basta uma, eu queria 2 decorações, 2 festas, 2 decorações. 2 decorações, eu falei, não, eu vou comprar flores de plástico. Pra quê? Pra eu poder fazer os arranjos antes. Pra eu não ter que deixar tudo para a última hora. Porque minha mãe sempre me ajudava muito nos artesanatos, que eu amo artesanato. Então a mamãe sempre falava, minha filha, aí, quando a gente vai começar a fazer, né? Pra fazer antes. E eu não conseguia isso. Vocês acreditam que comprei tudo de plástico, comprei meses antes. E sabe ficou lá. quando que eu fui montar o arranjo da festa? No dia. No dia não. 4 horas da tarde, eu estava montando. Como se fosse o natural. Arranjo. Como se fosse o natural. O natural eu podia até ter feito antes. Então, quer dizer, apagou da minha mente. Eu fico tão segura pra mim, já comprei, mas não é só se já comprei. Eu podia já comprar e já montar e deixar um dia antes. Eu esqueci. E aí, na hora da festa, eu falei, gente, não tô acreditando. Tanto que metade da minha decoração atrás ficou sem fazer. Eu ia pendurar umas orquídeas e tal. Ficou sem fazer, porque não deu tempo. Eu falei, não, agora eu vou me maquiar. E fui pra maquiadora. Mamãe, minha filha, você vai fazer isso, você vai sair agora. Olha o que tá isso. E não quero saber. Isso eu fiz. Fui lá me maquiar, cheguei linda, maravilhosa, pronto. E a roupa? Que eu esqueci de planejar minha roupa. Aí fui lá, peguei uma roupa que... Então é tudo assim, meu Deus, não é possível. Então tudo, por isso que é estressante pra mim, porque acaba ficando pra última hora, ficando tudo, então a gente tem que trabalhar isso na gente, né? De ir deixando E Isa, assim, qual é um sabotador da pessoa que deixa pra última hora, a própria pessoa, sim. Não, mas Procrastinar, né? O procrastinar. Normalmente quem procrastina, não procrastina só uma vez. Tem uma recorrência. Assim, a não ser que seja uma questão mesmo emocional. Tô passando por algum problema especificamente agora. Ou tô com uma sobrecarga muito grande. Né? A gente tem vários fatores. Mas normalmente é porque já tem um ciclo de procrastinação. Coisa simples, assim, de deixar para depois. Eu vou falar algo que talvez alguém aqui possa se identificar, né? Por exemplo, dentro do trabalho de consultoria, eu monto um dossiê que é personalizado, né? E eu tenho prazo para entregar, correto? Muitas vezes eu até faço ele com antecedência, só que
todo dia eu fico mexendo em alguma coisa, porque eu acho que tem que ficar melhor. Porque tem que... Olha, chega na véspera, vai me dando uma angústia, que eu falo assim, gente, eu preciso melhorar isso aqui, preciso melhorar. E às vezes, assim, eu até entrego, mas se eu puder procrastinar, falar pra pessoa, se eu te entrego depois da manhã, mas ele tá pronto já, mas é porque eu quero voltar lá. Parece que eu tenho dificuldade em soltar. Sabe? Ficou Tá tão bom, bom. filho, tá bom, lindo, vai, desse... vai. E na maioria das vezes E as aí, pessoas dizendo, elogiam. ela fez pra mim maior capricho. Eu falei, nossa, como que ela conseguiu uma fotinha ali no celular? É. Ela monta tudo, o acessório, Todas as a roupa, combinações, sapato, tudo. Deve ser um analítico, não dá pra saber assim, né? Ah, Isa, o que que é? Cada um tem um... Mas existe uma ferramenta, eu quero que Tem você fale ferramenta. qual é a ferramenta que eu consigo ver com clareza, assim, aonde que eu tô pecando. Se você tem isso mesmo, né? O Profile, que é uma ferramenta, né, como o DISC, ele te dá o seu perfil comportamental. As pessoas muito analíticas, elas tendem a ser muito perfeccionistas. Sou virginiana. Então, ó, aí é analítico demais, perfeccionista, tem que estar perfeito e tem menos velocidade, porque ele tem um baixo executor. É o analítico. Então, você tem o analítico aqui. A gente só precisa dizer fazendo teste. Né? Vou te passar o link pra você fazer hoje. Quando a gente sair daqui, eu já te passo o link. Meu Deus. Então, se você tem um analítico alto, e a gente tem que saber qual é a sua dominância, isso vai trazer para você tanto as coisas positivas do analítico, quanto também as coisas negativas do analítico. Então, se você percebe, sabe que o que te leva para esse lugar, então o laudo traz tudo. Traz os seus fatores de afastamento, os fatores de motivação. Os fatores de motivação são os fatores que te levam à ação. Você entendendo quais são os seus fatores de motivação, que é o que vai te gerar dopamina, neurotransmissor, que vai te levar para a ação, você tem que entender o que me leva para a ação. O que está me impedindo de agir? Você já sabe. Eu sou detalhista. Agora você precisa entender o que te leva para a ação. Então, vai trazer os seus 3 fatores de motivação, os seus 3 fatores de afastamento. Quando você... Gente, isso é matador. Nossa, quando você tem essa consciência do que te afasta e do que te motiva, você passa a procurar isso nas suas ações. Então, peraí. O que está faltando aqui para eu me motivar para fazer isso aqui e entregar? O que está faltando aqui para... O que está aparecendo aqui que é o afastamento? Por exemplo, o comunicador, ele tem o reconhecimento como um fator de motivação. Reconhecimento. A pessoa diz assim, olha, né, parabéns, isso é muito legal. Você fazer alguma coisa e a pessoa, né, entender, te abraçar e te acolher. Então, o comunicador, ele tem a questão do reconhecimento como um fator de motivação. O fator de afastamento é o desprestígio. Então, ó, tem o reconhecimento, o desprestígio é um fator de afastamento. Então, se você está fazendo alguma coisa se doando, não que você faz, espera com a outra mão ali, né? Não é isso. Mas se você entende que não é importante o que você está fazendo para aquele ambiente, você se afasta. Se você não entende que é importante estar executando alguma atividade, você se afasta. Então, é uma relação, e quando eu já entendi isso, eu já consegui perceber por que eu me afastei daquela relação, por que eu me afastei daquela amizade, e eu consigo entender o que é aquele ambiente, por que eu não gosto de estar num ambiente assim, e assim eu prefiro, porque o meu comportamento, ele me leva para estar em locais mais confortáveis para mim. Então, a gente precisa entender, não dá para dizer, se a gente olhar para a neurociência, é provável que os seus comandos estejam acostumados, porque de uma forma funcional, ele está habilitando a procrastinação. Só que não é isso de procrastinar por procrastinar, é por ter detalhe, então já é comportamento. Vamos entender esse comportamento, então? Então é algo que a gente precisa tipo assim, você até falou que você tem prazo, mas eu, por exemplo, você falou no outro podcast dos perfis, né? Eu sou aquele do comunicador. Então, eu adoro um desafio. Me bota um desafio, vão agora. Não precisa deixar pra Tô amanhã, dentro, né? Tô dentro. Tô com a roupa de ir, já. Eu já fico Então. pensando. E aí, Analítico, gente, ó. e aí, vambora. Então, assim, de repente, botar um desafio pra você ter assim, olha, você falar pra pessoa, olha, eu vou fazer um dossiê pra você, vou te entregar tal dia. Porque uma coisa é você saber o seu prazo, outra coisa é o seu cliente saber. Exatamente. Você vai falar assim, não, eu falei pro meu cliente que eu vou entregar tal dia, então eu tenho que entregar. Independente se tá bom, se não tá. Igual você falou que precisava da minha foto. Já pede a foto antes, ó, vou precisar de uma foto sua, tanana.
tudo que te faz Mas procrastinar, eu já... Tem tudo. Tá tudo lindo. Tá aqui no... Mas é porque é você vai dificuldade. vai entendeu? querendo. Mas bota um prazo e fala pro tô cliente, com porque diz foda. que como é que é? Aquele negócio público, quando você faz o anúncio público, Compromisso. Compromisso. É o comprometimento. Faz um quando compromisso. e você é uma pessoa compromissada. Então, quando você já se compromete com o seu cliente, ó, em 2 dias eu te entrego o dossiê. Esse dossiê tem que estar pronto em 2 dias. Nem que seja meia-noite, né? A 11h59, 2 dias depois. Porque aí você se comprometeu e você vai fazer. Né? De repente. Olha eu dando ideia. Aí, ó, ótimo. Ótimo, adorei. Recebendo informações. Mas a gente vai crescendo, né, Adriana? Aprendendo aqui. E muitas informações, a gente já tá chegando no final desse episódio. Isa, então, assim, o que a gente pode falar, né? Assim, te dar essas boas-vindas, essa cadeira é sempre, né, sua, era da Mozi por um tempo. Mozi, maravilhosa, te vi em vários episódios. Espero que eu esteja aqui à altura da Mozi, hein? Que responsabilidade. Mozi é maravilhosa. Mas para tudo tem um tempo. E esse tempo hoje dessa cadeira tá... que bom que você está aqui com a gente. Nesse novo ciclo, o novo ciclo do Pod Mulher, que a gente possa unir os nossos propósitos, né? Para alcançar mais e mais mulheres, para motivar, para entrar nesse universo feminino de entregar autoconhecimento, autoconsciência, né? Sair desse campo só do pensar, mas ir para o agir, movimentar. Eu acho que sempre nos nossos episódios aqui, a gente está sempre falando sugerindo, né, desses assuntos, cada um aqui, cada convidado, e a gente sente isso, né? O pano de fundo é sempre o autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima, desse olhar voltado para si, como ele é o esteio, não só da pessoa, né, mas assim de uma família, de uma empresa, de uma comunidade, de um mundo inteiro. Então, assim, eu falo que independente da religião de qualquer pessoa, o nosso Salvador veio através de uma mulher, né? Então, assim, a mulher ela tem um papel muito forte e uma responsabilidade muito grande. E por muitos e muitos anos, a gente vem de uma sociedade que a mulher, ela tá sempre ali só servindo, né? E hoje a gente traz esse movimento, eu vejo que é um movimento global, até traz esse movimento desse auto-olhar, que, na verdade, é o auto-olhar que sustenta tudo, né? Como você já disse num episódio anterior. Não sei se foi você. Gente, eu me perguntar nas coisas, tá? Da máscara. Da máscara de oxigênio. Não foi eu não, mas é interessante demais. Mas, isso mesmo. da máscara de oxigênio. Como que as pessoas... como é importante a gente se oxigenar, a gente cuidar da gente para estar bem, para cuidar do outro. Então, é essa entrega do nosso podcast, né? De motivar, de fazer essas mulheres olharem mais para si, se cuidarem, se amarem. E a gente tá aqui uma para ajudar a outra. É isso. Seja bem-vinda. E esse ajudar, que eu acho que no nosso podcast enfatiza muito isso, que muita gente fala assim, mulher não se ajuda não, uma tem inveja da outra e tal. Então a gente quer tirar esse estigma de que mulher não ajuda a outra. Ajuda sim. Ajuda sim. Né? Ajuda sim. E eu acho que como que a gente pode ajudar? Falando nossas experiências, né? Expondo até nossas fragilidades, que aqui a gente acaba expondo, né? Já Às falei. vezes Pronto, falei, né? expondo as fragilidades, mas é pra a pessoa que tá do outro lado, a mulher que tá do outro lado em casa, ela se reconhecer, fala assim, olha, ela sentiu isso, nossa, eu também sinto, né? A vulnerabilidade, ela tem vindo como um fator positivo, né? René Brown fala muito sobre isso, né? Então, por que não estar, né? Mas todo o contexto precisa estar unido e olhando para esse mesmo local, né? Para não competir, não gerar uma competição mesmo de enfraquecimento, não de fortalecimento, né? Muito bem. Então, Isa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos fazer um brinde aqui do nosso Pod Mulher. Pode, mulher! Gente, toda quarta-feira um novo episódio para vocês lá no YouTube e às 20 horas. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!